Essa é uma foto na sexta, essa foi lá da Serra, da montanha que eu iniciei a investigação, onde tem hoje embaixo o tal restaurante, tá? Mirante da Serra. Era Sexta-feira Santa, de 89, essa está no livro, né? Não existem estrelas como naquela outra que eu mostrei do Denilson, porque o céu estava fechado. Eu quase que, por volta de 8 da noite, eu quase que guardei a câmera, desmontei, porque parecia que ia chover logo em seguida, né? Tempo fechado, né? Era ainda Sexta-feira Santa, né? Era verão ainda, né? Aquele tipo de clima desfavorável. Aí, por questão de poucos segundos, talvez, ou no máximo alguns minutos, eu consegui fotografar. Nós não... Dá para se perceber, no lado esquerdo, 2 postes de energia, a linha das montanhas mais próximas de nós, mais visíveis, e tem uma linhazinha muito tênue de uma montanha abaixo desse rabicho luminoso. Então, na verdade, nós não vimos isso a olho nu. A gente só viu o quê? Naquele fundo escuro, tá? A aparição de objeto esférico, extremamente luminoso. Eu acionei, eu estava logo atrás da câmera, acionei e fiz uma exposição de 13 segundos, aproximadamente. Eu só pude ver o que eu fotografei quando a foto foi revelada. O que a gente conseguiu documentar? O objeto, naquele tipo de período, ele reduziu o brilho drasticamente e fez essa trajetória. Eu acho que tem ampliação dela, Cleiton. Acho não, com certeza. Não, não é essa não. Será que essa aqui? Aí, certo. Dá para ver uma linha bem fraca, bem fraca da montanha mais distante. Reparem que a trajetória descendente do objeto, sinuosa, some na montanha. Só que isso a gente só pôde ver com a foto revelada. Foi com um filme Kodak de asa 1000 na época, bem sensível, né, de granulação maior, né? Ou seja, agora aí vocês me perguntam, que montanha é essa que o objeto aparentemente teria entrado? É a montanha que atrás dele existe o chamado quilombo. Olha só. Aquela onde, desde 82, eu tinha conhecido pessoas lá que viam não só as materializações desses objetos, justamente do outro lado dessa montanha, como foi relatado pelo matriarca da época, o senhor negro com o cabelo, devia ter perto dos 100 anos, que eu conheci lá, né? E ele me disse, fique olhando para essa montanha, a gente viu uma sonda sair lá, né? Isso, a foto é bem depois, tá? Agora, o que eu queria dizer? Essa foto acabou confirmando para nós o quê? Que eles, em grande parte, esses objetos, estão saindo da região e provavelmente de algo subterrâneo ou em outro nível físico acoplado à região. Por isso que a quantidade de moradores, entre os mais de 400 casos que eu ouvi ao longo, inicialmente, desses anos iniciais, 6 anos e meio, depois a gente fala do que aconteceu na segunda etapa, que aí já foi algo diferenciado, eles, pelo menos de 30 a 40, eu não vou ser preciso aqui em relação a isso, mas de 30 a 40 desses mais de 400, tinham visto objetos saindo ou entrando de montanhas, e não era só dessa. Na época, essa era a principal. O tal senhor que me deu um depoimento no início da pesquisa lá, naquela época, só para vocês terem uma ideia, o carro atolou, se não me falha a memória, 2 vezes para a gente conseguir sair de lá depois que conseguimos chegar pela estradinha de terra. Hoje se chega lá, a prefeitura coloca pedra, cuida daquela... Até porque existe uma visitação turística lá. Na época não tinha nada disso, né? Esse mesmo senhor nos disse que não via só o que alguns chamam de Mãe do Ouro saindo daquela montanha rochosa. Ele chegou a falar que pelo menos uma vez ele tinha visto a materialização de seres de aspecto humano luminoso flutuando no ar, no vale, depois que uma névoa mais luminosa foi se tornando cada vez mais densa, até que houve aquele tipo de visão dele, aquele processo foi retrocedendo, foi perdendo intensidade e desapareceu. Esse tipo de aparição, sem o envolvimento de um UFO junto, também acontecia no alto da serra, na estrada. Gente que até levou susto lá de noite, gente que não conhecia essas histórias.
né? Então, a coisa, durante esses primeiros 6 anos e meio, teve como ponto principal o registro de mais de 400 casos de moradores, a obtenção do processo fotográfico, a maior parte, foram perto de 100 fotografias, a maior parte batidas com filme de slide daquela época, né? Tá? Eu tenho que pegar esse material, por coincidência, parte está aqui, ó. Uma relíquia, uma caixinha com slides, né? Aí ela filma de slides, geralmente, de ASA 400, né? Acho que era Fuji, se não me falha a memória, né? Uhum. A descoberta dos padrões, né? E a certeza que a gente passou a ter, apesar de não existir uma prova disso, que eles literalmente estavam na região, tá? Não estavam vindo de fora, ou seja, o fenômeno da Serra, o tipo de fenômeno da Serra, brota da própria Serra. Agora, alguém pode falar para mim, então você está falando que eles são intraterrenos? Para mim, intraterrenos, no sentido literal, não existem. O que existem são representantes de outras civilizações cósmicas que estão estabelecidas aqui na Terra, entre outras situações, dentro de bolsões nos subterrâneos da Terra. Então, vamos lá. Petit, eu, por influência tua, né, eu faço muita vigília assim, nas estradas aí, pelo Brasil, aí, por influência de você. E eu conheci a Serra da Beleza aí, sei lá, mais de 20 anos atrás, aí, na época era rua de chão. E naquela época, por ser rua de chão ali, passavam poucos carros, o negócio era mais punk, era mais pesado, dava mais medo, para falar a verdade. E eu lembro que eu fiquei num hotelzinho que você estava falando aí, em frente à rodoviária lá de Santa Isabel. O Cleito até se hospedou comigo recentemente lá, quando eu fui fazer uma palestra. E naquela época eu fiquei naquele hotel, e o cara que era dono do hotel, eu estava querendo ir no alto da Serra da Beleza para fazer uma vigília. Aí o cara, ele falou assim, não, cara, eu não quero lá não, porque eu tô com medo. Ele falou que ele tinha visto passar, ele falou assim, parecia uma cabine de caminhão Fenemê. Para quem não sabe, Fenemê era um caminhãozinho quadrado, assim. Ele falou que ele estava voltando da escola ali, em torno de 10 e pouca da noite, passou aquilo apagado. Ele falou que tinha um vidro assim, a luz era só dentro, a luz não espalhava não. E aquilo passou em silêncio e ele ficou com muito medo. E ele não quis ir comigo lá. O único que se prontificou aí comigo fazer vigília foi o Denilson, que você citou aí. Certo. Aí Denilson me levou lá em alguns locais, na Serra da Beleza, mas teve um local específico que eu fiquei meio com medo de fazer vigília, porque você falou exatamente isso. Eu fui conhecer a dona Tetê lá no Quilombo. Passei o dia com a dona Tetê, com o marido dela lá, me receberam muito bem. Aí a dona Tetê, que você conhece, ela falou que tem muitas luzes ali de seres, que são seres ufológicos e seres espirituais. E eu tenho medo desse lado espiritual, eu tenho medo desse lado de fantasma. Aí ela comentou isso, que ela já viu muitas luzes sobrevoando ali o vale e que eram luzes espirituais, mas que existiam luzes ufológicas, era saber identificar. Aí eu fiquei com receio eu queria fazer uma vigília nessa estrada que você falou, onde as luzes aparecem perto do quilômetro, só que eu fiquei meio cabreiro com os espíritos. Falei, não, Denilson, vamos embora que eu prefiro fazer lá no alto da Serra da Beleza. Então, baseado nessa pergunta, baseado nisso que eu estou comentando, eu fazendo pesquisas lá na Serra da Beleza, eu tive, tá até lá no meu canal, o seu João Batista é um senhor, ele falou que ele viu seres vestidos com túnicas brancas, eles eram albinos e tinha barbas, eram aparências humanas. Esse foi o primeiro tipo de ser que eu ouvi falar. O segundo ser foi um caso que está aqui no seu livro, OVNI na Serra da Beleza, que é do seu Natalino, que ele fala que eram seres baixos, fortinhos, né? Era outro tipo de ser, também com aparência humanoides. E eu também tenho relato de pessoas que viram seres totalmente altos e negros. Então, baseado nesse relato dessas pessoas aqui, a pergunta que eu te faço é o seguinte: pelos seus estudos, quem são os seres que atuam ali na Serra da Beleza? Você acha que são intraterrenos, interdimensionais ou extraterrestres? Olha, já até quando a UFO começou, a revista UFO, um dos primeiros artigos que nós publicamos foi justamente a questão da origem do fenômeno ufológico em geral. E nesse sentido, da origem não era falar se era de Marte ou da Alfa do Centauro, era a origem justamente dentro desse contexto que você me perguntou, da natureza do que nós estávamos lidando, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, tá?
Eu vou começar pela Serra. Então, o que acontece? A maior parte dos casos, expressivamente, de avistamento de tripulantes na Serra da Beleza, tá, é com esse padrão do natalino. Esses seres de baixa estatura, o tronco aqui assim fortificado, ou seja, a cabeça não é muito desproporcional. Esses já foram vistos de noite, já foram vistos de dia, com nave pousada, e já foram vistos até, por exemplo, uma vez, para ver como é que a gente vê como é que a coisa é remota lá, né, na região da Serra. O pai, que já era falecido, do meu primeiro anfitrião na Serra da Beleza, o seu Dimar, tá? Que é de onde eu bati aquela foto da Sexta-feira Santa, do objeto lá como é que chama, direção quilômetro. Ele, eu não conheci, mas o seu Dimar me detalhou, dizendo o seguinte, que ele chegou a ver na estradinha de terra que dava acesso, ainda dá acesso à casa da família, né? Chegou a ver no final da tarde, ainda de dia, uma esfera translúcida, quase que transparente, e dentro tinha um único ser exatamente desse padrão do natalino. Então, a maior parte dos casos é desse tipo. Agora, você mesmo falou que ouviu outro tipo de referência. Lá no caso, eu tenho um caso, além do caso do patriarca, na época, no início da década de 80, lá da região do quilômetro, ele me disse e falou claramente, materialização de seres, ele não usou a palavra materialização, mas descreveu, né? A aparição de seres que flutuavam no vale, de aspecto humano e tudo envolto numa espécie de nebulosidade, não, de luminosidade, né? Tá? Esses mesmos seres foram vistos lá na curva do natalino, como passou a gente batizou, lá no Alto da Serra, né? Aí, à noite, esse padrão, à noite. Agora, tem gente realmente que já viu coisa diferente. Não só viu coisa diferente em termos de tipologia de seres, mas de casos assim bem singulares em termos de forma de objetos, que também são muito, muito variados. Agora, é muito comum isso que você descreveu aí, tá? Do relato que você obteve aí, dessa associação de quem vai nos relatar uma ocorrência ufológica lá, com a forma de um caminhão, com uma forma de um carro. Tá? Num outro caso, uma pessoa me falou que tinha a forma de um ferro de passar. Agora, ferro de passar, principalmente daquela época, do interior. Sim, dizer, sim. né? Então, você tem essas coisas. Agora, na minha visão, tá? Para não fugir à pergunta que você me fez objetivamente, por exemplo, nesse caso específico do objeto que aparentemente entra na montanha, lá do quilômetro, entra e é visto saindo, tá? Não só isso, mas outras formas. Na minha visão, isso aí vale para a ufologia em geral, não é só para o fenômeno da Serra, esses seres têm provavelmente uma instalação subterrânea sem uma entrada física, porque a gente investigou a montanha, não tem abertura, naquele ponto não tem caverna, não tem nada, tá? Ou seja, na minha visão, o que acontece é o seguinte, eles estão dentro de algum bolsão no interior da Terra, da região. Tem um caso que eu investiguei de uma pessoa que foi levada a partir do Alto da Serra para esse tipo, entre aspas, de pequena cidade, tá? Por seres desse padrão do próprio natalino, e depois foi deixada no Alto da Serra. Mas o que eu acho que acontece lá? Então, esses seres são, sim, extraterrestres, ou seja, têm origem externa, inclusive ao nosso sistema solar. Mas têm a capacidade de se manifestar em diferentes níveis de realidade. Então, eles têm a capacidade, por exemplo, através da tecnologia, de se desmaterializarem embaixo e se materializarem em cima da montanha, e vice-versa. Depois de se movimentarem, eles chegam ao ponto desses, entre aspas, portais, que seriam os pontos de ligação. Ou seja, o que eu estou falando é que são extraterrestres, estão intraterrenos, ou seja, que habitam o interior de determinadas regiões, não só da Terra, mas do planeta. Tá? Agora, quando você fala do outro aspecto, seres espirituais, olha, para mim o universo ele é uno. Cientificamente ele é comprovadamente uno, quimicamente falando. Então, dentro do universo, para mim, o que vai existir diferente da nossa espécie que hoje está na Terra, né?
E reparem, eu estou falando está na Terra por quê? Porque a minha ideia é que nós somos, em termos originais, externos ao planeta. A gente tem 3 livros que tratam disso, né? Então, o que eu diria? Se nós temos o nosso componente espiritual, esses seres têm da mesma maneira. Tá? Então, não é porque você vê uma entidade, você pode ter um avistamento dentro da tua casa ou lá no quilombo de uma entidade que está, digamos assim, desencarnada, que tem uma capacidade elevada de se manifestar e pode se mostrar para qualquer pessoa, isso pode acontecer. Tá? Mas eu acho que não tem como você separar as coisas assim, de uma maneira objetiva, até porque, dentro de um estudo mais amplo da ufologia, não só da minha parte, mas de outras pessoas, começando pelo general Shoa, desde décadas atrás também, existe uma interação entre diferentes níveis de extraplanetários com outras entidades também ligadas ao próprio processo evolutivo da Terra, que hoje podem estar incorporados à nossa evolução aqui. Agora, é claro, uma pessoa que avista uma coisa dessa, ou que avista 2 ou 3 formas de manifestação, pode, como a pessoa que você mencionou, lá do quilombo, achar que uma coisa é ufológica, a outra não é. Até num certo sentido, ela pode ter razão. Mas não, é muito difícil você, só pelo que você observa, você ter esse tipo de situação. Porque até dentro de casos claramente ufológicos, esses seres aparentemente menos densos têm se manifestado também associados ao fenômeno UFO, vamos chamar assim. Né? Agora, eu friso, 99% do que acontece na Serra da Beleza, tá, tem um padrão, apesar das suas variações, inclusive de tipologia de naves, tá? Mas não tenho a menor dúvida, eles estão lá na região porque criaram uma situação para isso por um interesse provavelmente energético lá. Porque quando a gente começou a andar, porque à noite eu e o Denilson fazíamos aquelas vigílias, como eu falei, 3, às vezes 4 vezes por semana, depois que eu o conheci. Isso foi a partir de 87, a participação dele. Ela só andava sozinho mesmo lá durante a semana. Então, às vezes, a gente andava 12, 15 quilômetros de dia para dentro de determinadas propriedades, onde a gente via de outros pontos objetos lá por cima, saindo ou perdendo altura e sumindo. E aí nós descobrimos, né, isso aí que a gente teve vamos dizer assim, a informação compatível de estudo geológico, que justamente, e até os moradores de algum desses casos já sabiam disso, não eram pessoas com algum nível cultural, a Serra, como eu falei no início, ela tem uma incidência altíssima. Sim. Mas dentro da área dos 2 distritos, você tem pontos, justamente os pontos onde você tem uma concentração maior de monazítica, que eles são vistos até com mais frequência pousados. Mas nunca, eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhum caso de retirada do material geológico, mesmo que seja a amostra. Uhum. Ou seja, eles devem ter algum tipo de tecnologia que já permite a absorção da emanação radioativa natural. Algo como a gente viu naquele filme de ficção da série Star Trek, que, não estou falando que é isso, nesse sim, mas sim, possibilidade. Para revitalizar os cristais de lítio, né? Uhum. Eles, no nosso tempo, levam um aparelhinho e colocam do lado de fora da parede de um reator nuclear de uma embarcação. Ou seja, eles podem ter algum tipo de tecnologia que serve a eles para alguma função em termos de absorver diretamente a emanação natural de algum desses pontos da região em termos de raios gama. Sim.